dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tá? Estamos iniciando mais uma aula, mais uma semana, tá? E em que eu vou explicar o conteúdo e o que nós vamos trabalhar nas atividades, tá bom? Para iniciar, aquela nossa mensagem de sempre, né? Que abençoada seja a nossa semana. Todas as batalhas podem ser vencidas por aquele que tem fé em Deus. Uma feliz semana, viu, queridos? Nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, que contém o que nós chamamos de código da vida. Um assunto muito interessante, tá bom? As habilidades que nós iremos trabalhar é conhecer o DNA. Você sabe o que é DNA, para que ele serve? É isso que nós vamos ver, né? Do que ele é formado e qual a função dele. E também nós vamos ver as semelhanças e diferença que existe entre a molécula de DNA e RNA. Apesar do nome ser parecido, elas têm algumas coisas diferentes, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando sobre os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Por que ácidos nucleicos? Porque são substâncias ácidas que são encontradas no núcleo das células. Então, a gente tem a célula, aí nós temos o núcleo, lá dentro estão os ácidos nucleicos, tá? Eles são substâncias que regulam todos os nossos processos vitais. Por isso que a gente chama eles de substâncias mestras da vida. Gente, nada acontece com a gente se não for a ordem e a instrução dos ácidos nucleicos. A gente vai aprender sobre isso, é muito legal. E qualquer proteína que vai ser produzida, ela precisa dessa supervisão do ácido nucleico. Nós vamos trabalhar a síntese de proteína na próxima aula. Por isso, nós não vamos aprofundar muito neste momento. Os ácidos nucleicos, eles são formados por outras subunidades chamadas de nucleotídeos. Então, assim, eles são moléculas bem grandes, formadas por moléculas menores, que a gente chama de subunidades. Essas moléculas menores são chamadas de nucleotídeos. E cada nucleotídeo é formado por outras 3 moléculas. Um grupo fosfato, que é essa bolinha aqui, uma pentose, que no caso da ribose, a ribose é no RNA e a desoxirribose no DNA. E uma base nitrogenada, que são de 4 tipos que a gente vai ver, tá? Aí a gente representa o esquema assim do nucleotídeo. Aqui o fosfato, aqui o açúcar, que é a pentose, e aqui a base nitrogenada. Os ácidos nucleicos, como a gente já falou, eles podem ser classificados em 2 tipos. O ácido desoxirribonucleico, o DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA. Essa sigla, ela segue o nome em inglês, tá? Por isso que parece que tá meio fora, mas não é, porque acompanha a sigla de inglês, tá? Aí aqui nós temos o esqueminha do DNA e aqui o esqueminha do RNA. Nós já vamos falar sobre a diferença deles, aí eu vou falar na molécula dos nucleotídeos mesmo, tá? Aí os ácidos nucleicos, tá? No DNA, nós encontramos as bases nitrogenadas adenina, guanina, timina e citosina. No RNA, a gente encontra também a adenina, a guanina e a citosina, mas a timina não existe. O que existe no RNA é uma base chamada uracila. Aí aqui nós temos uma outra classificação das bases, que a adenina e a guanina é chamada de purina, a timina, a citosina e a uracina é chamada de pirimidinas, mas isso nesse momento não convém, não precisa se preocupar que não vai guardar isso não, tá? Aí aqui nós temos como a gente costuma representar para ficar mais fácil de entender os nucleotídeos. Então, o fosfato, aqui a pentose, que se for o DNA é a desoxirribose, se for o RNA é a ribose. E aqui o desenhinho das bases. Se vocês observarem, vocês vão ver que essa parte da base timina se encaixa direitinho na adenina, assim como a uracila também. E que essa parte da citosina se encaixa direitinho na guanina. Esse esquema é para mostrar que a ligação das bases sempre será a mesma. Sempre adenina com a timina ou adenina com a uracila e a citosina e a guanina sempre, as duas, tá? Aí aqui a representação de um nucleotídeo. Aqui o fosfato, aqui a pentose e aqui o desenhinho da base nitrogenada, que pode ser uma daquelas que a gente falou, tá bom? Aí eu vou mostrar uma animação muito legal agora para vocês, fiquem atentos, da formação de um nucleotídeo, tá? Então aqui está mostrando a estrutura molecular do ácido fosfórico, como que é a molécula dele.
quimicamente falando. Agora aqui vai montar a pentose desoxirribose. Olha só, então a estrutura molecular do fosfato agora vai formar a desoxirribose. Vamos lembrar mesmo, desoxirribose é a pentose do DNA. Guardem isso. Por isso que chama DNA, desoxirribonucleico. Preste atenção que eu vou fazer um clique e nesse clique vai mudar de pentose, desoxirribose para ribose. Eu queria que vocês prestassem atenção e observassem aqui embaixo. Vamos lá? Opa! Olha só! Era um H, virou H. Essa é a diferença, uma das diferenças entre o DNA e o RNA. O açúcar do RNA, a pentose que a gente chama, é a ribose. Ele tem um oxigênio a mais. Então, veja lá. Aqui, vou voltar para vocês verem, ó. Quando era o DNA, era só assim. Agora, no DNA, no RNA, vai ter 2 OH, tá? Aí, vamos continuar a formação do nucleotídeo. Aí, vem a base nitrogenada adenina, para terminar de formar o nucleotídeo. E abaixo, conforme o meu clique, vai aparecer as outras bases que poderiam vir aqui. A adenina, a guanina, a citosina e a timina. Tá bom? Aí, como é que é formada a ligação da timina e da adenina? Que é sempre as duas que vão se ligar no DNA, tá? A ligação é feita por pontes de hidrogênio, né? Então, olha lá, ó, o esqueminha tá mostrando. Olha que bonitinho, né? Então, olha lá, aqui eu tenho a timina e aqui eu tenho a adenina. E as duas se ligam por hidrogênios, que a gente chama de ponte de hidrogênios. Então, sempre vai dar entre a timina e a guanina por duas pontes de hidrogênio. 2 hidrogênios aqui no meio. Aí, no próximo, já é entre a citosina e a guanina. Então, aqui sempre o pareamento das duas vai ser por 3 pontos de hidrogênio, tá? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o metabolismo de controle, DNA e RNA. Eu não falei que tudo que a gente faz é controlado por esses dois ácidos? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é esse esquema aqui? Aqui nós temos um cromossomo. Como já foi falado em outras aulas, cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA. Então, aqui está mostrando que ele está condensado. Quando ele se descondensa, ele se torna essa estrutura, tá? Que é o DNA. Vamos lá. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre essa molécula famosa da televisão, da coisa de paternidade, que o DNA, toda vez que tem a ver com pai, com CSI, tem a ver com o DNA. Por quê, né? O DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico, como eu já falei. O papel biológico, ou seja, a sua função, é transmitir a informação genética de uma célula para outra. Então, as nossas características estão registradas aonde? No DNA, tá? Então, por isso que ele tem a ver com essas descobertas da pessoa e da identidade. E, além disso, outra função dele é síntese de RNA, produzir RNA, tá? Como a gente já falou, ele é um ácido nucleico, ele é formado por nucleotídeos, e os nucleotídeos é formado por essas 3 estruturas. Aí, a molécula de DNA é uma molécula de fita dupla, formando uma dupla hélice. Já a gente vai ver o que é isso. E as fitas estão unidas pelas ligações de hidrogênio, como a gente já falou. A e T, C e G. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a história. Quem que descobriu que existe o DNA? Se ele está lá no núcleo da célula, escondidinho. O que aconteceu? Então, foi assim. Uma cientista, Rosalind Franklin, ela fez uma pesquisa com raio-x e descobriu como que era a estrutura da molécula de DNA. Em 1953, dois cientistas, Watson e Crick, a partir das descobertas dela, eles organizam, né, o modelo de como seria o DNA, né? Mas o que acontece? Se você for ver em livros e tal, tudo mais, vai falar que os dois descobriram e os dois mostraram como que era. Por quê? Devido à sociedade machista da época, mulher não era cientista. Eles não aceitavam que mulher pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eles é que falaram que tinham descoberto e a descoberta ficou para eles. E, além disso, em 1940, um outro cientista ele descobriu que sempre na molécula de DNA
A mesma quantidade de adenina era a quantidade de timina e a mesma quantidade de guanina era de citosina. Por isso que se deduziu, na época, que essas substâncias, uma ligava com a outra, tá bom? Aí, eles... Opa! Vamos além do que devia. O DNA, ele consiste, então, em duas cadeias helicoidais, que é esse formato aqui, de desoxirriboses, enroladas ao longo de um eixo, formando uma dupla hélice. Dupla porque ó, é uma fita, outra fita, no sentido rotacional à direita. Resumindo, o modelo de Watt-Crick diz o seguinte, que o DNA é formado por duas fitas, por isso, então, fita dupla, pode até ser três, hoje em dia já se descobriu que tem casos de DNA, parte do DNA com fita tripla, tá? Mas a maioria é duas, então a gente considera essa. Cada filamento é composto por vários nucleotídeos, a gente já viu, né? Vários nucleotídeos se unem formando a molécula de DNA. As cadeias se ligam por meio das bases, adenina, timina, guanina, citosina. E o DNA é uma fita dupla e é enrolada, então ela se enrola assim sobre ela mesma. Por isso que é helicoidal. Para você ter uma ideia do que seria isso, é só você pensar no araminho do seu caderno. Aí aqui nós temos diversas formas de representar a molécula do DNA, aqui com os átomos, aqui a fita, e aqui de forma plana. E aí, falando novamente, os pareamentos das bases, adenina com a timina e citosina com a guanina. Agora, o que é legal? Ó, eu achei essa animação muito interessante para passar para vocês. Aqui está mostrando como que é formada, como é que a molécula de DNA se une. Então, aqui está numa forma plana para vocês entenderem. Então, olha lá, ó, um nucleotídeo, o outro nucleotídeo, sempre ligado aqui ao fosfato. Sempre o fosfato é ligado à pentose, a pentose é fosfato, fosfato, assim, assim. E aqui as bases nitrogenadas. Aí eu vou dar um clique e vai aparecer o outro lado da molécula. Olha lá que legal. Vamos ver? Ah lá, a base guanina com a citosina com a guanina, adenina com a timina e a timina com a adenina. Mostrando duas ligações de hidrogênio, tá bom? E aqui a molécula, como a gente já visto, né? Em 3 dimensões, tá? Aqui, a forma dela plana, né? Duas cadeias pareadas, aqui é uma cadeia só de nucleotídeo, aqui as duas pareadas, e aqui na dupla hélice, né? As duas fitas aqui. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a duplicação do DNA, tá? Para que sejam formadas novas moléculas de DNA, ocorre um processo chamado duplicação semiconservativa, que a gente já vai entender por quê. E para que isso ocorra, é necessária a ação da enzima polimerase, ou DNA polimerase. A duplicação do DNA também é chamada de autoduplicação ou replicação. Por quê? Porque ele faz uma cópia dele mesmo. Tá? A molécula de DNA consegue fazer essa cópia. E vai acontecer, como eu já disse, na presença do DNA polimerase. O que essa enzima faz? A primeira coisa que ela faz é quebrar, cortar, como se fosse uma tesourinha, as ligações entre as bases. Então, o que vai acontecer? A duplicação do DNA, ela permite que as informações hereditárias sejam transmitidas para as células filhas. Então, quando uma célula se duplica, antes o que duplica é o DNA, a gente já viu isso. Então, para ele se duplica, aí ele faz duas cópias idênticas. Então, cada célula filha recebe uma cópia igual à do DNA da célula original. Então, aqui você tem a molécula original e aqui você tem as duas moléculas que vão para as células filhas. A replicação ela é semiconservativa por quê? Né? É exclusiva. Só o DNA consegue fazer isso. Ele consegue, de uma molécula, formar duas idênticas. Nós já vamos ver que jeito. Então, aqui, ó. Como é que uma molécula de DNA se duplica? Olha lá que interessante. Então, aqui nós de forma plana, para que vocês possam entender bem. Então, aqui você tem uma molécula, está tudo ligadinho, certinho, conforme a gente já falou. Primeira coisa, a enzima DNA polimerase, como eu falei, vem e quebra essas ligações, separa. Aí, as fitas originais, elas se separam, se afastam. E aí, lá no núcleo da célula, tem vários nucleotídeos livres, que vão entrando e se encaixando, ligando aqui, tá? De acordo com aquela regra que a gente falou, A e P, C e G, A e P, C e G, e assim por diante. A partir daí, o que eu tenho? De um lado, uma molécula, do outro, outra molécula. Só que são duas moléculas idênticas. Idênticas, sim.
Mas em cada uma tem metade da fita original e metade da fita nova, com nucleotídeos novos, tá? Então, por isso que a gente chama semiconservativa, porque ela conserva uma parte da molécula original, certo? E aqui então tá lá, a fita original velha e a fita nova. E é duas idênticas, com a mesma sequência, só que com uma parte de cada uma nova, uma velha. Aí aqui tá mostrando o esquema uma vez só, né? Que a gente viu por partes. Então, aqui ela está unida, aqui separou, aqui afastou, os nucleotídeos livres se ligaram e formou duas novas moléculas. Olha só. Aqui está mostrando a mesma duplicação, só que, na verdade, mostrando como acontece mesmo na fita, porque não é daquele jeitinho retinho, plano, para vocês entenderem, que lá é uma didática, né? Então, aqui, o que acontece? Eles separam, aí vem os nucleotídeos e se ligam, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o RNA, né? Que é o ácido ribonucleico. Ele é uma molécula de fita simples, não é dupla que nem o DNA que tem as duas se ligando, ele é uma coisa só, uma única fita. Também é helicoidal, mas é uma fita única. Quem produz o RNA? O DNA. Ele é que produz o RNA, a gente vai ver que jeito. Onde eu encontro o RNA? Olha só, o RNA ele é encontrado tanto no núcleo como no citoplasma. Veja que o DNA ele só é encontrado no núcleo, ele não é encontrado em outro lugar, a não ser dentro das mitocôndrias e dentro dos cloroplastos. Fora isso, eu só encontro DNA no núcleo. Já o RNA eu encontro no citoplasma. Para que serve o RNA? Para fazer proteínas, que é o que nós vamos ver na próxima aula com mais detalhes, tá ok? Então, o DNA, o que ele faz? Ele interpreta e executa a informação de quem? Do DNA, a gente vai ver como. Ele é formado por um único filamento, como eu já falei para vocês. A pentose do RNA é sempre a ribose. As bases nitrogenadas do RNA é a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Então, como a gente já tinha falado, o RNA não tem timina, ele tem uracila. Ele é fabricado no núcleo e migra para o citoplasma. Então, eu encontro ele no núcleo porque é lá que ele é fabricado, mas ele vai fazer a sua função no citoplasma. Por isso que eu encontro ele no citoplasma também, tá bom? Aí, nós vamos falar então sobre a formação do DNA, do RNA, perdão. Então, o RNA ele é formado a partir de um modelo de DNA. As moléculas de RNA são moldes para fazer as proteínas. Existem 3 tipos de RNAs que são responsáveis pela síntese de proteínas. Nós temos o RNA mensageiro, que ele vai pegar a informação do DNA de como fazer a proteína. Aí nós temos o RNA transportador, que capta os aminoácidos e leva para fazer a síntese de proteínas no ribossomo. E nós temos o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, que é o local onde ocorre a síntese de proteínas. Tá? Aqui nós não vamos entrar em muito detalhe, porque na próxima aula nós vamos falar sobre isso com mais profundidade, tá bom? Aí, como é que o DNA faz o RNA? O processo de formação do RNA é chamado de transcrição. Então, veja bem, quando o DNA faz uma cópia dele, é duplicação. Quando o DNA faz um RNA, é transcrição. Então, o que é uma transcrição? É o processo pelo qual uma molécula de RNA é produzida usando como molde o DNA. E ele ocorre na presença da enzima RNA polimerase. Então, aqui você tem uma fita de DNA, ela se abrindo, graças ao RNA polimerase, que vem separando, e aí os nucleotídeos vão se ligar formando um RNA. Vamos ver na forma plana para você ver como é. Então, olha lá, ó, as pontes de hidrogênio se rompem, mesma coisa, tá? Preste atenção. Aí, as fitas originais se separam, só que agora, os nucleotídeos livres que vão vir se encaixar, primeiro que ele vai se encaixar de um lado só da fita. E segundo, que a ligação das bases é de nucleotídeos de RNA. Então, o RNA não tem timina. Então, olha o que vai acontecer. Aonde tem adenina, a base nitrogenada que vai vir é a uracila. Citosina e guanina é sempre igual, viu, gente? Onde é C é G, onde é G é C. Aonde tem a timina, vai vir a adenina, porque adenina o RNA tem, o que ele não tem é timina. Aonde tem a adenina no DNA, outra vez vai vir a uracila do RNA. E aonde tem a guanina, vai vir a citosina. Aí eles vão se unir
e vão formar uma nova molécula. Olha lá a moleculinha formada. Terminou, ela sai e aqui a molécula de DNA se une novamente. E aí está pronta uma nova molécula de RNA, ok? Lembrando que para formar, aonde tem timina, vem adenina, mas aonde tem adenina, vem a uracila, porque o RNA não tem timina, tá? Qual é a diferença, hein, entre DNA e RNA? Vamos discutir um pouquinho? Primeira diferença, pentose, que no DNA é a desoxirribose. Tá lembrado do que eu falei? Ó, tá formando a molécula. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, só tem um H, né? Aí, qual é a fórmula? C5H10O4, porque ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 oxigênio. Aí, quando a pentose é a ribose, apareceu o OH aqui, ó, até fez 2 vezes para vocês verem. Aí eu tenho 5 oxigênio. Então, essa é uma das diferenças. No RNA, a pentose é do tipo ribose, que a gente acabou de falar, e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e uracila. No DNA, a pentose é do tipo desoxirribose. A fórmula é C5H10O4 e as bases são adenina, citosina, guanina e timina. Gente, adenina, citosina e guanina existem nas duas. A única que é diferente é RNA uracila, DNA timina. Guardem isso, hein? Agora a gente fez um resumo num quadro aqui sobre as diferenças, tá? Então, o significado, que é ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. O açúcar, que é do DNA desoxirribose, no RNA é a ribose. A função do DNA, transmitir informação genética, e a função do RNA, fazer proteína. A localização, o DNA eu só encontro no núcleo, o RNA no núcleo e no citoplasma. As bases nitrogenadas, olha lá, timina, citosina, guanina, adenina. E aqui uracila, citosina, guanina e adenina, tá? A gente vai encerrando por aqui. Aí eu pus o link lá para a sua sala, no roteiro, para você entrar lá e fazer os exercícios. Lá no Google Forms você vai ter as 2 aulas do CMSP, que foram sobre esses assuntos, que é do dia 3 e do dia 10 de agosto. Eu coloquei também uma musiquinha, que tem gente que guarda mais fácil, ela é muito legal, e ela fala sobre todo esse assunto aqui, inclusive ela é legendada, tá? No roteiro também tem uma outra que é sertaneja, que é uma paródia. Se quiser ouvir, fique à vontade. E aí você vai tentar resolver os exercícios. Preste bem atenção nas semelhanças e diferenças e na hora de montar as fitas que eu pedi lá nos exercícios, tá bem? Uma boa semana, boas atividades. Qualquer dúvida, estou no meu WhatsApp particular. É só me procurar. E não esqueçam, vamos fazer a lição e entregar o mais rápido possível e não deixar acumular. O segredo da verdadeira felicidade está nas coisas simples da vida. Tenha uma semana muito feliz. Um beijinho na ponta do nariz.